quinta-feira, e por conta do feriado, mudei para hoje, tá? Aí semana que vem volta na quinta-feira de novo. E semana passada também não, como a agenda foi 10 e 11, aí eu resolvi deixar para essa semana, porque semana passada a gente estava na correria lá para entregar a correção das atividades de recuperação, né? Que foi bem corrido, que a gente teve que fazer praticamente em 3 dias a correção de 5 agendas. Aí teve o conselho intermediário, né? Foi tudo bem corrido para a gente, tá? Então por isso que ficou aí nesse horário na sexta-feira. Como eu disse para alguns alunos aí que tinham feito a atividade e eu corrigi, eu já corrigi quase de todo mundo. Só não corrigi de ontem e hoje por causa do feriado. Mas quem entregou até quarta-feira já está corrigido, tá? Aí eu coloquei algumas observações lá que alguns alunos não estavam fazendo essa daqui corretamente, né? O exercício 2, tá? Eu até entenderia, no caso, se fosse o aluno fizesse o prático e ele talvez não tenha o botão, né? Aí eu até entenderia, né? Que ele não tem o botão, ele não consegue fazer. Mas até agora todos os alunos me entregaram usando o simulador e teve alguns alunos que simplesmente não fizeram igual o, o que está no curso. Aí dá a entender o quê? Que o aluno não leu o curso, né? Ele só leu o enunciado da atividade lá, mas ele não acompanhou o vídeo do professor explicando como fazer a agenda, né? E aí muitos ali fez o digital write lá, armazenou na variável que se a resposta for sim, se deseja acender o LED, aí sim, acende o LED. Não apaga o LED. Então, assim, tá? Funciona também do mesmo jeito? Funciona. É a mesma lógica? Mas o objetivo aqui é que o aluno siga o curso do Arduino, tá? Aí eu devolvi a atividade para os alunos que me pediram, eu devolvi a atividade para o aluno refazer, e aí eu corrijo novamente, tá? Então eu já estou falando isso aí para todo mundo ficar ciente. Uma coisa interessante aqui, muitos alunos sempre me perguntam, né? Como que a gente vai calcular a, o valor do nosso, do nosso resistor, né? Então, porque a gente coloca lá o resistor, ou se for físico, a gente compra um resistor, qual o resistor que a gente vai usar, né? E aí tem uma lei de Ohn, né, para isso, né? Chamada lei de Ohm. Inclusive, os valores lá, eles são usados em ohms, para a gente conseguir identificar qual que é o valor correto, tá? Então, aqui, ó, nós temos que identificar alguns valores. Tensão da fonte, tensão direta do LED e a corrente do LED. Então, esses são os 3 valores, tá, que a gente precisa calcular, aprender a aplicar na fórmula, e assim a gente vai ter
o valor que o resistor precisa ter para suportar o LED, né? Então, onde a fórmula então é R, né, da resistência aqui, igual a tensão da fonte menos a tensão direta do LED dividido pela corrente do LED. Nesse caso aqui, a fórmula então ficaria que a resistência é igual a 5 menos 2, ou seja, 5, que é a tensão da fonte no Arduino, menos a tensão direta do LED, né, normalmente usado ali na cor vermelha. Aí a gente tem que sempre estar consultando a cor também, tá? Isso vai vir no manualzinho que você compra ali no Arduino, vem falando, né? Dividido ali pela corrente que está passando ali pelo LED. Então, nesse caso, né, se a gente fazer isso, 5 menos 2 vai dar 3. 3 dividido por 0,02, 150 ohms. Então, esse aqui é o valor que você deve colocar lá no, na configuração do resistor, tá? Outra coisa importante também, né, é que a gente vai ter a protoboard, né, a placa do Arduino. Eu vou voltar lá para o primeiro. Esse aqui está no 2. GND. A gente tem que alimentar, se a gente for usar a protoboard, a gente tem que alimentar o Arduino, então, com o negativo e o positivo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo, a gente está alimentando, a gente tem o anodo e o catodo, né? A gente está alimentando aqui o negativo e no catodo vai o positivo aqui na porta 13. Então, quando a gente faz a codificação no exercício número 1, a gente tem que mandar, né, ele acender, ou seja, e apagar. Como que ele vai fazer isso? Através da leitura ali da porta, né? Então, olha lá, definir LED incorporado como alto, aguardar um segundo, definir LED incorporado como baixo, aguardar também um segundo. Então, se a gente olhar aqui no código, né, a gente faz a leitura através do comando pmode. A gente chama ele aqui de LED built-in, né? Esse foi o nome dado ao LED. E a gente tem que definir naquela saída ali, naquela porta, qual que é, se é entrada ou se é uma saída, né? No caso aqui, ele é uma saída, é um output. Se a leitura dele, então, aí a gente define, né, para que a leitura dele vai estar com sinal alto, usando o comando digital write. No código é esse daqui, definir LED incorporado como alto. Aguardar um segundo no código fica delay 1000. Depois digital write LED com sinal baixo, né, low. E espera mais 1000 segundos. Ou seja, 1000 milissegundos, né? Ou seja, mais um segundo. Como que funciona a estrutura desse código, né? Então, quando a gente sai do bloco e vem para o código, ele usa uma codificação em C, na linguagem C.
Aqui a gente chama de configuração, né? Então aqui vai estar decoração de variável, definição de entrada e saída, vai estar tudo aqui. Na sequência, vocês podem ver que o comando loop, então é um método de repetição. Então, enquanto eu estiver executando o Arduino, ele vai repetir todo esse processo que está aqui dentro. Então, o void setup ele faz apenas, ele executa uma vez só, entra num loop e só para com a finalização do Arduino, né? Então, quando a gente dá o comando lá para parar, ou seja, como se a gente estivesse desligando o Arduino, que ele realmente vai parar a execução. Até aqui alguma dúvida? Não, beleza. Por enquanto, não. Beleza. Eu até queria mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Tinkercad, que eu vou ter que abrir sem ser o e-mail institucional, que o meu e-mail institucional não tá abrindo, não. Então, aqui, ó. Vamos criar um circuito aqui. Então, ali, por exemplo, naquele primeiro exercício, né? Então, vamos colocar aqui uma plaquinha de Arduino. Vou só diminuir aqui um pouco, tá muito grande. Uma coisa interessante que a gente deve fazer, pode fazer é isso daqui, ó. Agora a gente está trabalhando com um projeto pequeno, né? Mas quando a gente for trabalhar com um projeto grande, a gente tem que sempre lembrar, né? O GND é o negativo e a portinha de 5 volts aqui é o positivo. Então, o que que a gente pode fazer? Então, você clica aqui nos 5 volts e você vai vir aqui na protoboard, aqui, ó, na entradinha dela, ó, e já vai definir aqui uns 5 volts. Quando você faz essa configuração, né? Você já está preenchendo todo o Arduino aqui com toda essa extensão dele aqui, ó, com 5 volts, com o positivo do Arduino, tá? E depois você pode vir aqui e também fazer a mesma coisa lá em cima. Isso facilita na hora que a gente for fazer o desenvolvimento dos projetos, tá? A mesma coisa eu posso vir aqui com o GND, que é o negativo, né? Colocar aqui no negativo aqui e puxar ele para cá. E aí todo a protoboard já vai estar ligada no positivo e no negativo. Aqui, eu sempre costumo deixar o negativo no preto, né? Para a gente identificar ele como negativo. E o positivo no vermelho.
Então, o LED. Então, a gente tem aqui o catodo, né? O anodo. Só abrir um negócio aqui. Peraí, acho que eu fechei sem querer. O anodo a gente vai ligar ele aqui no negativo, né? No positivo e o catodo no negativo. Então a gente pode vir aqui, novamente vamos mudar aqui para preto, ó. Então aqui ele está ligado no negativo. E aqui a gente vai colocar agora o resistor no positivo, né? Aí a gente pode girar ele aqui, ó, direitinho, né? Quantas vezes você quiser. Como eu havia falado para vocês, ó, para a gente mudar o valor, né? A gente seleciona aqui a resistência aqui e vamos colocar ele em 150 ohms aqui, ó. Vocês podem ver que ele vai alterar de cor ali e tal, né? E aqui você muda também o nome do LED, tá? Aqui você muda também o nome do LED. Então, no caso aqui no código, ó, aqui a gente está em blocos, né? E se eu alterar aqui para texto, vocês vão ver aqui que ele já coloca um nome aqui, ó, aquele LED built-in aqui, ó. Mas eu posso renomear ele aqui e aqui ele já vai mudar também, tá? Então, assim, só uma explicaçãozinha para vocês saberem montar aqui o circuito direitinho, tá? É... E aqui, ó, na parte das portas, né? Você pode escolher qualquer porta aqui, ó. Só um detalhe que aqui eu coloquei na porta 13, né? Aqui tá errado, peraí. GND, agora sim. Então aqui você pode pegar a porta 13, 12, 9, 8, né? Qualquer uma dessas portas aqui. Essas são as portas digitais. E aqui a gente tem as portas analógicas que são usadas para outros tipos de dispositivos aqui no Arduino, né? Então, por exemplo, aqui eu liguei na porta 10, ó. Tá? Então, assim, você pode escolher qual porta você quer trabalhar, tá? É... Alguma dúvida até aqui? Beleza, por enquanto, beleza. Por enquanto, beleza, né? Então, esse primeiro aqui era bem tranquilo, né? De se fazer, não tinha dificuldade nenhuma. Ó, vocês podem ver, eu acabei de colocar o meu aqui, ó, ele ficou na mesma corzinha aqui da imagem, né? Então, conforme você vai mudando a, a resistência ali do resistor, ele vai alterando também a cor, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um valor muito alto aqui, ó, o-
em 500 ohms. Agora vocês podem ver que ele já mudou de cor aqui novamente, ó. Então toda vez que a gente vai mexendo aqui, ele vai trocando de cor, ó, tá? Justamente para a gente identificar, saber o que que a gente está fazendo, né? Porque se você colocar uma configuração errada, você vai queimar o seu resistor. Então, se você colocar um resistor, você vai queimar o LED, né? Se você colocar um resistor com uma resistência muito baixa, né, o LED não vai acender. Se você coloca uma resistência muito alta, ele corre o risco de queimar ele, né? E sempre lembrando também, se você ligar errado aqui as portas, né, o positivo e o negativo errado, né, trocar o anodo e o catodo ali, também você vai ter esse problema, tá? Então, catodo no negativo e o anodo no positivo. Então, esse aqui é o um, né? O 2 segue o mesmo princípio, né, do um, tá? Aqui você pode ver que nesse daqui já está seguindo aquela lógica que eu falei, né? De você jogar o GND na porta negativa. E aqui você já poderia puxar uma ligação aqui para o negativo de cá também, tá? E vocês podem ver que os dois resistores são diferentes, porque o botão ele tem uma resistência mais alta do que o LED. Eu não lembro de cabeça agora qual que é o valor, mas é mais alto. Já na parte da codificação, né? Então, como que funciona, né? Então, a gente usa aqui definir botão como ler pino digital 7, porque foi a entrada, né, do botão ali. Aí ele vai fazer a leitura do botão, tá? A leitura aqui na entrada 7. Se o botão ficar igual a zero, quer dizer então que o LED tem que ficar alto, ou seja, ligado. Se for baixo, se for outro valor, né? No caso 1, definir LED incorporado como baixo. Então, se a gente, né, olhar aqui, se a gente não está apertando o LED, o botão, ele não faz nada. Quando a gente aperta o botão, ele tem um sinal de zero, né? E então ele faz a leitura do sinal do LED e acende o LED, dando um sinal alto. Se não, ele faz o contrário, baixo. Espera 10 segundos e faz a leitura do botão novamente. Nem 10 segundos, né? Que é 10 milissegundos. Então é 0,1 segundo, né? Então, assim, você apertou o botão, ele já vai acender. Bem simples também de fazer, não tem muita dificuldade, né? Agora, o que poderia dar uma dificuldade aqui é você colocar, né? Por exemplo, o do semáforo aqui, que você pode brincar com o LED, né? Apertou o botão, aí ele acende dois, três, quatro LEDs, né? Vocês vão ver depois mais pra frente, tem um que a gente faz Dó, Ré, Mi, Fá, se eu não me engano. E já que vocês vão ver que tem o que emite som, né? E aí vai apertando o botão e ele vai fazendo.
como se fosse um teclado, cada um emite um som. É bem legal também. Bom, então assim, a explicação era mais voltada sobre como mexer na plataforma ali, básico, onde colocar as coisas, né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar aí nesse finalzinho da aula? Pessoal que entrou depois aí, Antônio chegando agora, William. Tranquilo. E aí, Antônio, tudo certo? Tudo certo. Só estou no local um pouco barulhento aqui. É por isso que estou com o microfone desligado. Ah, tudo bem. William, você tem alguma pergunta para fazer? Então, o meu eu entreguei só com a programação, não fiz com botão. Eu te devolvi já? Não. Que dia que você entregou? Oi? Que dia que você entregou? Vixe, foi logo no. Foi semana passada, logo que lançou a atividade. Ah, então você pode entrar lá que eu já corrigi já. Deixa Deve eu ter ver visto, aqui. hein? Mas aí eu te dei. Eu ainda não fiz a entrega, mas seria um com um pisca utilizando um delay, né? E o outro usando um botão. Eu estava pensando num potenciômetro, né? Para poder fazer essa leitura através de um canal analógico digital, mas um botão já resolve, então. Ah, você pode colocar outras coisas também, só que é igual eu falei no início da aula, é, o botão precisa ser colocado que é para seguir o que está no curso, né? Ah, tá. É, Então tem que colocar o botão. tem que colocar o botão. Por quê? Isso, assim, eu não sei como que outros professores estão seguindo com o curso de Arduino, por exemplo, porque não tem só a turma de vocês. Mas veja a lógica que eu estou seguindo. Você tem um vídeo que o professor está explicando o que é para fazer. Aí lá tem exercício um, exercício 2. Exercício um, acender um LED e fazer ele piscar, né? Então ele acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. O outro, LED com comando. Se você assistir o vídeo do professor, você vai ver que o professor está usando um botão. Aí ele faz tanto no físico quanto no Tinkercad. Ele aperta o botão, acende o LED. Ele tira o dedo do botão, apaga o LED. E aí o que acontece? Eu recebi várias atividades de alunos que na parte número 2, no exercício número 2, ele aparecia lá no serial, né, do Arduino. Você deseja acender o LED? Digite sim ou não. Aí a pessoa digita sim e ele acende o LED. Se você for ver, tá certo, né? A pessoa deu um comando ali, acendeu o LED. Mas o que na minha cabeça dá a entender? Dá a entender que o aluno não viu o vídeo do professor e por isso ele não viu que era para usar um botão. Ele só viu lá que era LED com comando, né? Então eu vou fazer um comando aqui de sim ou não, de leitura aqui. E se você for ver, o curso é para vocês entregarem o que o professor está fazendo lá nas videoaulas. É basicamente isso. O meu Essas não agendas. retornou, não, professor. Não retornei, Entendi. William? Não. Tá lá Fica até. regular. Então, regular, não tá? Tá, mas não retornou, não. Pra devolver para mim postar novamente. Então, mas aí eu tô retornando para quem tá me pedindo. Consegue retornar o meu? Aí eu coloco do botão. Consigo sim. Me manda um correio tech aí que eu já faço aqui, tá? Joia. Tranquilo, então a segunda é só utilizar o botão, então colocar o botão, fica até mais fácil. Aí É coloca o mais fácil. sapato do botão. Melhor do que ficar inventando coisa, né? Ah, é.
Você tem que sempre pensar, o que é o simples sempre é melhor. Não, tranquilo. E tem uma outra atividade aí que tá pedindo um semáforo também. Esse daí já. Se bem que é a mesma coisa da primeira atividade, né? Só que você vai intercalar aí os LEDs. Isso. Fica... É, No final é a atividade um, só que você incluindo mais LEDs e temporizando. Apaga um, acende outro, apaga outro, acende outro. exato. Exato. Ah, tranquilo, O... então. Perfeito. Obrigado. Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu já esclareci as dúvidas aqui. Agora eu vou só simplificar o negócio que eu estava fazendo complicado, né? Isso, Antônio. Sempre simplificar. Bom, então vou só parar a gravação aqui. A gente tem mais uns minutinhos. Deixa eu já